Muito bem. Então, vamos começar esse nosso encontro conversando um pouco sobre este festival da Ninfoak. É importante passar para você algumas informações. Começamos dizendo que nesta dimensão em que vivemos, aqui no planeta Terra, nós, seres humanos, estamos em desenvolvimento. Sem nenhum olhar esotérico, holístico, olhando apenas como investigadores, materialistas, nós vemos que o homem tem tido uma evolução. Era como um bicho, vivia nas cavernas, depois foi evoluindo, até chegar ao ponto em que está. Com todos esses problemas de agressividade, violência, mas por outro lado capaz de fazer coisas muito interessantes, de ajudar o próximo, que lhe dá o nome de humano, ser humano. Esse é o nosso objetivo. Porém, junto com a espécie humana, outras espécies estão também se desenvolvendo no planeta. Tem os animais, aí nós podemos expandir um pouco mais e pensar nos vegetais, inclusive os minerais. O reino mineral também está em desenvolvimento, mais lento, cada um com o seu tempo, cada um com a sua velocidade, mas também está em evolução. Qual o grande objetivo do mineral? Chegar a diamante, o máximo possível dentro do reino mineral. Qual o objetivo do reino vegetal? Se transformar nessas espécies que conseguem mudar de lugar, se ramificar, crescer, até atingir o máximo da expansão, quando ele dá um salto e o reino vegetal se transforma em reino animal, com seres moleculares, mas já com vida animal, e assim uma evolução até o ponto em que estamos. Dentro do conceito espiritualista, a evolução do homem prosseguirá de homem carnal para homem e depois se transformar em homem espiritual, mestre, e por aí ascender. Eu, Arsênio, acho que eu estou entre o homem carnal e o ser humano. Qual o objetivo da minha vida? Me transformar num ser humano. Porém, é importante se dizer que, junto com estas espécies, junto com estes seres que nós podemos observar, existem outros seres em evolução no planeta Terra em dimensões diferentes. Isto é, em dimensões que nós não temos condições de ter consciência. Na verdade, a palavra dimensão não está muito bem colocada. A palavra certa seria nível de consciência. Então, são níveis de consciência aos quais nós não temos acesso. Nós conseguimos ter acesso, dada a nossa tecnologia, a níveis muito pequenos de micróbios, de vírus, que antes viviam dentro da mesma dimensão, porém num nível de consciência nosso diferente. Portanto, voltando, existem outros seres que estão em evolução dentro do nosso planeta que nós não temos um acesso consciente. Vivem num nível paralelo a este em que nós comumente vivemos. Chamamos a estes seres de elementais. E existem 4 tipos diferentes de seres elementais. Elementais do ar, da terra, do fogo e da água. Você deve ter conhecimento que os antigos diziam que tudo no universo eram formados por 4 elementos: a terra, o ar, a água e o fogo, combinados de maneira diferente. Então, meus pensamentos são também feitos desses 4 elementos numa determinada composição. Meu corpo físico já tem mais terra, mais água, que meus pensamentos que têm mais ar, mais fogo.
Cada elemento abriga vidas, seres nessa dimensão. E assim nós temos os elementais da terra, como os gnomos, nós temos os elementais do ar, como as sílfides e as fadas, nós temos os elementais da água, como as ondinas, nós temos os elementais do fogo, como as salamandras. Acontece que às vezes abrem-se fendas dimensionais que permitem que estes seres interfiram em nossas vidas diárias e também que nós acabamos causando uma interferência na vida deles. E estas fendas podem ser naturais, espontâneas ou podem ser provocadas. É evidente que um elemental da terra, um gnomo, não é aquele ser de botas, abrigos de lã, como nós vemos nas ilustrações. O que acontece é que de vez em quando um ser humano, por um acaso ou provocado, tem um contato com estes seres. Os percebe, porém por outras vias de percepção que não os 5 sentidos. E o cérebro desta pessoa que fez esse contato cria uma representação psíquica deste ser para que esta pessoa possa ter uma consciência da existência dele. Vamos supor que este ser seja uma esfera de luz, uma vibração. Essa vibração é convertida pela psique do indivíduo observador, que cria em sua mente uma forma para daí em diante, quando ele cruzar novamente com estas entidades, ele reconhecerá esta entidade é um gnomo, porque ele vê esta entidade no seu cérebro daquela maneira. Muito bem. Certas atividades mágicas, como certos rituais e invocações, abrem estas fendas. Mas, para provocá-las, é preciso ter conhecimento e poder. Este poder pode ser adquirido durante a vida. Tem pessoas que já nascem com o dom. Outros que não nascem com o dom podem desenvolvê-lo. É o que nós fazemos no curso Pensamento Mágico, na 4ª etapa do Pensamento Mágico, quando a pessoa está preparada, com todas as suas antenas ligadas, para poder perceber essas entidades e entrar em contato com elas. Mas existem também os naturais. São aqueles contatos espontâneos. E existem determinados dias do ano que fica mais fácil esse contato. Eram ocasiões em que eram celebradas as grandes fogueiras e os grandes sabás no passado. Muito forte é o Samhain, que é o Halloween, quando se tem contato com estas entidades e também com as entidades astrais, que seriam inteligências que já habitaram o mundo físico como encarnados e que se encontram momentaneamente num mundo paralelo ao nosso mundo astral. Então, uma pessoa que tem capacidade de provocar o fenômeno e se proteger de qualquer eventual perigo, poderá ter estes seres elementais trabalhando em favor de algum propósito ou objetivo pessoal, que é aquilo que é conhecido como pacto elemental. Tem muitas maneiras de ter estes seres trabalhando a nosso favor. Alguns magos antigos costumavam fazer isso de uma forma rigorosa, escravizando estas entidades e fazendo com que elas trabalhassem a seu favor, sob o seu jugo e ordem. Muito perigoso, porque é a mesma coisa que você trata mal um animal. Primeira oportunidade que ele tiver, ele vai te morder. É muito melhor trabalhar da forma como nós aqui no iMagic trabalhamos, criando laços de amizade com essas entidades. Uma amizade sincera, onde haja um interesse de ambas as partes, onde ele tem interesse em trabalhar para nós e onde nós temos interesse em colaborar com eles. Isso se transforma numa troca justa. Você sabe que um grande negócio é aquele onde todas as partes levam vantagem. É bom para todo mundo.
é bom para os elementais e é bom para nós. E é isso que a gente vai procurar fazer neste nosso trabalho. Fazer um pacto com estas entidades. Pacto firmado na amizade, na troca mútua. O Imed e você firmaram um pacto. Qual pacto? Você comprou de nós este curso que está fazendo, nós recebemos o dinheiro e você recebeu o curso. É uma troca justa. Somos amigos. Se você obtiver um resultado positivo, vai comprar outros, vai indicar os seus amigos. Então, resumindo, na dimensão em que está o nosso corpo físico, existem 4 reinos: mineral, vegetal, animal e humano. Assim como o nosso corpo, estes reinos também têm suas manifestações em planos paralelos a este. O plano dos elementais, ou o nível dos elementais, ou a dimensão dos elementais, como você preferir chamar. Podemos abrir fendas dimensionais para acessar a consciência elemental e trazer estas forças para trabalharem a nosso favor. Estas fendas podem ser abertas em qualquer ocasião, por quem tem conhecimento, ou naturalmente, apenas em datas específicas. Já falamos que no dia 31 de outubro é o dia das bruxas, o Halloween. Também existe um dia muito especial, que é o dia da Ninfawak, que é 1º de junho, quando é possível estabelecer um contato natural com a Ninfawak, a ninfa do carvalho. Muito bem. Então, vamos passar para a parte prática desse trabalho. O objetivo deste curso é dar a você condições de manter contato com estes seres elementais e fazer com que eles colaborem com você em seus projetos de vida, de uma forma provocada. Você pode fazer isto em qualquer dia do ano, mas neste nosso caso, se você fizer no dia 1º de junho, estará somando aos seus poderes adquiridos a força natural e espontânea do planeta, tornando a coisa ainda mais forte, mais poderosa. Este é um curso que procura ensinar como fazer pactos com os elementais. Portanto, seria bem interessante nós agora falarmos um pouco sobre esses tais elementais. Basicamente, um elemental é um espírito encarnado em um dos 4 elementos da antiguidade. Os antigos acreditavam que tudo estava formado por 4 elementos: a terra, a água, o ar e o fogo. E todas as coisas que existem são formadas por estes elementos em proporções diferentes, o que diferencia a pena de um ganso do garfo da tia Maricota é a quantidade dos 4 elementos que cada um deles contém. Os elementais são conhecidos por muitos nomes: fadas, elfos, devas, gnomos, duendes, goblins, dríades, sereias, trolls, dragões, grifos, lápidos e outros tantos. São espíritos da natureza, vivem junto à natureza e possuem poderes diferentes de nós humanos. Portanto, muitas vezes é interessante nós podermos contar com a ajuda deles, pois eles são capazes de realizar certas tarefas que para nós são difíceis de serem feitas. E se nós conseguirmos trabalhar com os 4 elementais em conjunto, podemos fazer grandes milagres, podemos transformar a matéria. E como tudo é vibração, podemos transformar todas as coisas do universo. E quando digo todas, são todas.
cura de doença, transporte de objetos à distância. Isto é, ele desaparece em um determinado local para aparecer em outro local. Tudo isso é possível ser feito usando os elementais. Ficar invisível aos olhos de determinadas pessoas. O uso é bem interessante e bem vasto. A crença dos elementais antecede a todas as grandes religiões conhecidas. Os homens conviviam com aqueles seres e, como eles eram muito inocentes ou primitivos, eles tinham certa sensibilidade que foi perdida com o passar do tempo. Então, não conseguimos mais hoje poder ter contato com estes seres. Porém, as crianças, em sua inocência, muitas vezes nos falam deles. Que existe um anjinho aqui, que existe uma fadinha acolá. E os pais julgam que faz parte da invencionice infantil. Na verdade, todo grande artista, num momento ou em outro, colocou a presença destes elementais em sua obra. Nem vou falar de Wagner, que quase a obra inteira dele é permeada por estes seres incríveis. Mozart, na ópera Flauta Mágica, focaliza estes seres. Shakespeare, em muitas obras, também coloca a presença dos elementais em cena. Muitas pessoas estudam e praticam rituais procurando invocar os elementais, entrar em contato com eles. Entre eles o pessoal da Wicca, os maçons, algumas escolas Rosa Cruz, os gnósticos e tantos outros magistas. Aliás, todo magista tem um determinado instante em que ele passa a trabalhar com estes seres. Sem eles, a magia seria incompleta. Porém, um grande problema é que na doutrina da magia há uma escravização destes seres. Portanto, existem muitos avisos para se tomar muito cuidado, que é muito perigoso trabalhar com os elementais. Lógico, se eu pegar um cachorro e deixá-lo amarrado e obrigando que ele faça determinadas tarefas na força, na pancada, vai ter um momento que ele vai me morder. Mas a nossa proposta é entrar em contato com estes seres num pacto de amizade, num pacto de amor. A palavra amor quebra barreiras, abre espaços e principalmente cria laços. E é isso que nós vamos fazer. Laços de irmandade e amizade profunda com estes seres. E então eles terão alegria em colaborar conosco. E nós, de nossa parte, também vamos procurar colaborar com eles, preservá-los, respeitá-los, respeitar o meio ambiente onde ele vive. Que adianta eu fazer um pacto na base da força, do medo? Os elementais estão sobre a face da Terra há muito mais tempo que o homem. Mas o homem como bicho. Existem no universo, pelo menos que é do nosso conhecimento, duas linhas paralelas de evolução. A evolução dos elementais e a evolução dos homens. A evolução do homem começa do mineral evolui para o vegetal, do vegetal para os animais inferiores, superiores, homem carnal, homem, tal do ser humano, homem espiritual, mestre ascensionado. A outra, elemental, anjo, arcanjo, toda a escala angélica.
até que num determinado instante de evolução as linhas se encontram. Sabe que duas linhas paralelas se encontram no infinito. Num ponto muito distante deste em que estamos, estes dois reinos se fundirão num só, na escala de evolução. Um homem jamais será um elemental. O elemental jamais será um homem. É a diferença básica do homem para o elemental. O elemental do fogo é feito só de fogo, enquanto o homem é feito pelos 4 elementos. Sua composição inclui o fogo, a água, a terra e o ar. Os elementais são governados por devas. Cada planta tem um espírito que rege aquela planta. Naquela planta trabalham os 4 elementais, comandados por esse espírito. Toda floresta tem um espírito que comanda aquela floresta. E este espírito tem o nome de Deva. A ele respondem todos os espíritos das plantas, todos os elementais que ali estão. Por isso, quando nós vamos a uma cachoeira, quando nós vamos a um vale, ao topo de uma montanha, quando vamos penetrar num bosque, numa praça, devemos saudar o Deva daquele local. Ao fazer isto, estaremos saudando todos os elementais ali presentes. No IMEDIC nós temos uma prática de apresentação e saudação aos senhores dos elementos. Bom, com estes elementos nós já podemos dar prosseguimento no nosso trabalho.